tarde, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente para essa webconferência. Bom, o assunto de hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do manejo clínico da dengue, principalmente no adulto. A dengue é uma doença causada por um vírus que no estado até 2014 a gente tinha poucos casos e casos autóctonos realmente só alguns pontos esporádicos, mas 2015 realmente surpreendeu, e até porque a incidência dos focos do mosquito, do Aedes aegypti e também do Aedes albopictus realmente está aumentado na nossa região, aí no nosso estado. Então a gente tem essa preocupação de que agora para os meses realmente onde começa o verão e que comece a esquentar, a gente tem a preocupação de que seja uma doença que possa emergir realmente com picos epidêmicos aí bem relevantes, como aconteceu já em outros estados da federação. Bom, o objetivo de hoje é que a gente tenha dentro do estado uma padronização de conceitos, né? Conceitos e condutas, para que todos os médicos que atendam no nosso estado possam realizar de uma forma adequada e de que manejem o quanto antes esse paciente. Então o estímulo dessa detecção precoce. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho suspeito, que eu faço essa detecção precoce, eu consigo diminuir ou minimizar a mortalidade relacionada aos casos de dengue. E da mesma forma, a gente vai apresentar para vocês o que o Ministério da Saúde, junto com o que a DIV, que é a nossa Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, preconiza, né, como norma para esses atendimentos dos pacientes suspeitos de dengue ou já confirmados. Então, o que é a dengue? A dengue é uma doença infecciosa, aguda, causada por um vírus. Esse vírus é da família Flaviviridae. Ele possui 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4. Em 2013, lá para outubro, saiu um artigo falando do dengue 5, mas na verdade esse artigo foi um artigo isolado e na verdade o que a gente tem característica já quantificado realmente são 4 sorotipos hoje existentes. No Brasil a gente já teve a circulação desses 4 sorotipos. Ela é uma doença causada por uma transmissão vetorial e ela tem grande impacto na morbimortalidade, onde nós temos, segundo a Organização Mundial da Saúde, 50 a 100 milhões de doentes por ano em mais de 100 países, 550 mil hospitalizações relacionadas a essa infecção e em torno de 20 mil mortes por ano relacionadas à dengue. E pelo mapinha aqui a gente vê que realmente tem uma distribuição tropical e subtropical, então é uma faixa realmente do mapa onde a gente tem essa transmissão vetorial do vírus da dengue. E aqui o dado muito importante, que é a letalidade. A letalidade da dengue sem tratamento gira em torno de 20%. Com o tratamento, isso a gente consegue trazer para níveis abaixo de 1% dos casos. Então, como a gente falou no primeiro slide, o fundamental para que a gente tenha um bom manejo da dengue é a gente pensar em dengue e a partir daí eu acompanhar esse paciente para que ele possa ter um diagnóstico precoce ou fazer o manejo adequado, e com isso eu minimizo a chance desse paciente evoluir para óbito. Então eu consigo diminuir a mortalidade com o diagnóstico precoce. Como eu falei ao longo dos anos, aqui é quanto à presença do vetor. Então a gente vê que a quantidade de focos de vetor do Aedes aegypti no estado, desde 2006, a gente vê que houve uma crescente em 2014 e 2015. A presença do vetor favorece a transmissão, quando ele é infectado, favorece a transmissão da dengue. Então, quanto maior o número de focos de mosquito, maior a chance da gente transmitir a dengue quando esse mosquito infectado. Aqui já é o mapa do estado, né? O mapa comparando 2014 à esquerda do vídeo, 2015 à direita. Então, em vermelho, nesses pontos de localização, são municípios com foco do Aedes aegypti, e no mapa à direita a gente já tem em azul também focos do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. Então a gente vê que tem uma predominância maior no oeste do estado e na região litorânea, mas essa incidência também aumentou de focos do mosquito, principalmente de 2014 para 2015. Aqui já é a situação dos municípios identificados, cada um em branco, são locais que a gente não tem foco do mosquito.
Em amarelo são locais que têm o foco do mosquito, mas ainda a gente não tem uma infestação. Em azul, nós temos 19 municípios que estão infestados pelo Aedes aegypti, mas não tem a transmissão. E 8 são os municípios que têm a infestação e a gente já teve a transmissão da doença no nosso estado. Aqui é só para a gente comparar. A gente tem ao longo dos anos 2013, 14 e 15 o número de casos. Esse gráfico ele está aqui até a semana 26, mas ele se mantém da semana 26 em diante como 2013, 2014, 2015. Mas mostrando aqui, em vermelho nós temos o ano de 2013, onde nós tivemos um pico de incidência a partir da semana 10, 12 até a semana 18, isso em 2013. Em 2014 é a linha em azul, onde a gente viu que realmente teve uma baixa incidência da dengue no ano de 2014, mas um retorno da incidência em 2015 em todo o Brasil, né, com mais de 1.300.000 casos prováveis até a semana epidemiológica 30, e avaliando o último boletim da semana epidemiológica 40, a gente vê que esse tracejado da linha ela se mantém conforme os outros anos. Para a gente avaliar a dengue também, em relação a 2014 2015, a gente teve realmente um pico de incidência muito maior, e de 1.350.000 casos notificados em 2015, nós tivemos 15.000 casos de dengue com sinais de alerta, isso no Brasil. A dengue grave correspondeu a 1.144 casos, e tivemos 614 óbitos já em 2015 relacionados à dengue. Quanto ao sorotipo, mais de 90% da circulação é do vírus dengue tipo 1, e no estado de Santa Catarina, dos casos autóctones, o que a gente tem a circulação é do sorotipo 1 também. Em relação aos casos no estado, a gente tem 2015 realmente como caso com maior número de casos confirmados autóctones, num total de 3.200 casos até o dia 8 de setembro, isso no estado de Santa Catarina, que a gente via que tinha realmente poucos casos, né, confirmados ao longo dos anos. E 2015 realmente, com o aumento do número de focos do mosquito no estado, a gente teve a infestação desse mosquito junto com a presença do vírus. Isso favoreceu realmente os casos no ano de 2015. Aqui o aparecimento dos casos ao longo do ano, conforme a semana epidemiológica, a gente vê que teve um pico realmente na semana 11 até a semana 14, né, isso lá pelos meses de março, abril e maio. A partir daí teve uma decrescência no número de casos, que realmente eram os meses mais quentes do ano, então a gente sabe que tem um aumento da incidência nesses meses, mas continua realmente aparecendo casos mesmo nos meses de uma temperatura mais baixa. Então a gente tem a presença de casos, mas casos esporádicos, mas com um pico de incidência realmente nos meses mais quentes. Qual é a característica desses nossos pacientes do estado? A gente tem dentro do estado uma faixa mais acometida entre 20 e 39 anos, correspondeu a 1.500 casos, 1.545 casos. 106 desses casos apresentaram sinais de alarme e um caso de dengue grave, mas não tivemos nenhum óbito registrado em Santa Catarina. O sorotipo do dengue 1 em 100% dos casos. E nas faixas etárias, que são os menores de 2 anos e acima de 65 anos, que são faixas etárias de risco, nós registramos 193 casos no estado. Entre os municípios, nós temos alguns municípios já com transmissão autóctone, e aí nós temos Balneário Camboriú, Chapecó, Corupá, Itajaí, Joinville, Tubarão, Bombinhas, Canoinhas, Cordilheira Alta, Guaraciaba, Itapema e São Miguel do Oeste, como municípios já com casos autóctones dentro do estado, né? Mas todo município com foco é um local provável para a gente poder pensar que possa ter realmente a transmissão da dengue, né? Então a gente tem que pensar já dengue em todo o estado, porque foco do mosquito já está presente e difundido em muitas regiões e muitos municípios. Então sempre que tiver um paciente suspeito, a gente tem que pensar em dengue. E falando especificamente da doença agora, para a gente partir para o manejo clínico, a dengue é uma doença causada então por um flavivírus, né? Ele é um arbovírus. O período de incubação no vetor ele varia de 8 a 12 dias, e a incubação no homem vai de 4 a 14 dias,
com uma média de 5 a 6 dias. Por isso que quando a gente vai falar do caso suspeito, a gente sempre pensa em 14 dias de um local com foco provável, um local endêmico, por causa desse período de incubação no homem. A partir da picada, em até 14 dias ele vai ter que aparecer com sinais e sintomas, mas com uma média de 5 a 6 dias da picada para o início dos sintomas. E essa viremia, ela ocorre já um dia antes do aparecimento da febre, até o 6º dia da doença. Então é o período onde o vírus está replicando na pessoa, sempre aparece um dia antes da febre, até o 6º dia da doença. É o momento onde a pessoa está com o vírus circulante, e a partir daí, havendo a picada de um mosquito que não está infectado, a gente pode ter a transmissão para esse mosquito, e esse mosquito aí sim ser o transmissor para outras pessoas a partir do foco naquela região. Quem é o vetor? O vetor é o Aedes. Dentro das espécies nós temos o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Na nossa região nós temos os dois circulantes, mas no Brasil o Aedes aegypti que é o grande vetor da dengue. O Aedes albopictus tem registros de manutenção de casos ligados à transmissão da dengue, mas só no continente asiático. No Brasil, realmente, o que a gente tem que ter preocupação até o momento é o Aedes aegypti, que é o principal vetor de transmissão, que ele tem 4 fases no seu ciclo de vida, que é a fase de ovos, larvas, pupa e a fase adulta assim, do mosquito. Lembrando que a fêmea ela é hematófaga e antropofílica, responsável pela transmissão da dengue. Então ela é transmitida pela fêmea infectada, o mosquito tem que ter a presença do vírus. Essa picada, em geral, ela ocorre durante o dia, e esse mosquito vive em regiões urbanas ou peridomiciliares, e o mosquito ele põe os ovos que produzem as larvas, preferencialmente num reservatório de água limpa, parada e na sombra. Então, por isso, aquela grande informação de prevenção, que é sempre cuidar com a água parada, principalmente limpa, porque é ali onde ele vai colocar os seus ovos, a partir daí o ovo eclode e forma o seu ciclo de vida até a fase adulta, podendo a gente minimizar com a recomendação de sempre cuidar com locais onde tem esse acúmulo de água, principalmente água limpa. Esse gráfico aqui, essa figura, ela vai trazer para a gente um resumo de tudo que acontece na pessoa, e também em relação a sinais e sintomas. A gente traz primeiro em relação a sinais e sintomas clínicos, com a flecha aqui em verde a gente vai observar o que a gente tem de mudança laboratorial nesse período, e aí sim a replicação viral e a resposta do organismo em termos imunes dentro da evolução ao longo dos dias. Esse é o gráfico que vai resumir, eu vou dividir ele em 2 slides para a gente poder discutir um pouco mais toda a evolução clínica desse paciente ao longo dos dias, a partir de um contágio, a partir da inoculação no mosquito e o seu primeiro sintoma. Então, a partir da picada do mosquito, a gente tem um período de incubação que a gente falou que vai variar até 14 dias, mas numa média de até 6 dias, vai começar a aparecer os primeiros sintomas. Qual é o primeiro sintoma que a gente sempre vivencia na dengue? É a febre. A dengue é uma doença febril, então a gente tem, em quase todos os casos, a presença da febre como primeiro sinal da doença. É uma febre alta, que varia até 39, até 40 graus, de início súbito. Então é uma febre que no primeiro dia realmente já começa picos altos de febre, e a partir daí ela se mantém por até 7 dias. Em geral, essa febre vai durar em torno de 3 a 7 dias, mas ela começa um período de diminuição da sua temperatura ao longo dos dias. Lá pelo 3º ao 5º dia ela começa a fase de defervescência, que é uma temperatura menor ao longo dos dias. E essa fase da defervescência, que ocorre entre o 3º e o 6º dia, a partir da defervescência, a gente em 2 a 3 dias, ou até 24 a 72 horas, de 1 a 3 dias, é a fase mais crítica, onde os pacientes, em geral, apresentam complicações. Então, eu tenho um pico febril, desse pico febril se mantém, às vezes com alguns sinais e sintomas associados que a gente vai ver para frente, mas a partir daí, lá pelo 3º dia, quando começa a defervescência, eu tenho extravasamento de líquido desse meio intravascular para o meio extravascular, que é o que a gente chama 3º espaço.
Então esse extravasamento de líquido, ele começa nesse terceiro dia e a partir daí eu posso ter complicações clínicas relacionadas a esse extravasamento. Eu posso ter um quadro de desidratação, evoluindo até para um choque e sangramento, e a partir do momento que eu posso ter esse extravasamento de líquido para o terceiro espaço, com esse comprometimento de órgãos, eu vou ter sim um quadro que pode evoluir para o choque do dengue e a partir daí eu ter complicações no meu paciente. Do ponto de vista laboratorial, o que eu tenho? Eu tenho um hematócrito inicial do paciente, que a hora que esse líquido sai de dentro do vaso e vai para o terceiro espaço, esse meu sangue fica mais concentrado. O sangue mais concentrado faz com que o hematócrito desse paciente suba e a partir daí eu tenho um sinal precoce de piora do quadro pelo extravasamento de líquido. Da mesma forma, eu tenho uma queda da plaqueta nessa fase inicial, em torno do terceiro dia. Essa queda da plaqueta também é um sinal precoce de que o paciente está com esse extravasamento de líquido. Por isso que eu vou utilizar muito o hematócrito e a plaquetas como indicadores de piora clínica desse meu paciente. E esse gráfico final aqui é a virologia. A virologia mostra o quê? A partir da inoculação do mosquito, eu tenho um pico viral ao longo dos dias, com uma queda depois do terceiro ao sétimo dia da quantidade de vírus circulante. Mostrando esse pico de viremia é importante por quê? Porque tem exames que eu vou detectar partículas virais, e esse exame ele só é positivo nos primeiros dias da doença. O próximo gráfico já vai mostrar o comportamento sorológico. Por que não adianta a gente fazer sorologia até o sexto dia? Porque eu começo a produção de anticorpos a partir do sexto dia na infecção primária, que é na seta preta a sorologia IgM, e na seta pontilhada eu vou ter a sorologia IgG. A partir do primeiro contato, que é a infecção primária da dengue, eu posso ter uma reexposição a outros subtipos virais. E a partir da minha segunda exposição, eu já tenho uma IgG para dengue circulante, que vai subir já nos primeiros dias essa IgG, mas a IgM, da mesma forma, ela vai começar a sua ascensão específica do subtipo, realmente somente a partir do sexto dia. Então, se eu quero uma detecção precoce no meu caso de dengue, eu vou usar métodos laboratoriais que vão detectar partículas virais. Se eu quero fazer uma detecção sorológica, eu vou avaliar exames que vão me trazer a sorologia, porque a partir do sexto, sétimo dia, talvez eu já não tenha partícula viral suficiente para eu poder positivar um exame. Então, ao longo dos dias, num contexto geral, é essa evolução do paciente com relação a sinais e sintomas, né, o seu aspecto clínico geral. Lembrando que depois daquela fase crítica de choque, em torno de 3 dias, o paciente volta a reabsorver esse líquido que foi para terceiro espaço e começa a ter uma melhora clínica importante. Da questão laboratorial, da mesma forma, depois que eu passo essa fase mais crítica de em torno de 3 dias, o paciente também volta a recuperar o aumento de plaquetas, volta a ter essa queda do hematócrito e a questão sorológica, como eu falei anteriormente. Então, quem é um paciente suspeito de dengue por definição epidemiológica? É uma pessoa que viva em área onde se registram casos de dengue ou que tenha viajado para essa área nos últimos 14 dias com ocorrência de transmissão de dengue ou presença do Aedes aegypti. Como a gente viu, grande parte do estado já tem a presença de focos do mosquito, então todo caso que tem uma sintomatologia a gente tem que pensar como um caso suspeito desde que feche o critério clínico junto com o critério epidemiológico. E esse paciente vai apresentar o quê? Febre, que é uma febre usualmente de 2 a 7 dias. Em geral, a febre da dengue dura no máximo 7 dias. E além da febre, já que é uma doença febril, eu vou buscar mais 2 alterações, que são alterações de um quadro viral inespecífico. Que aí a gente vai ter mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbitária, náuseas ou vômitos, exantema, petequias, prova do laço positiva ou até leucopenia como indicadores de paciente suspeito de dengue. Então, sendo um paciente que está no local com foco ou que apresentou febre de 2 a 7 dias de duração e tenha pelo menos 2 desses sintomas,
é um paciente sim suspeito de dengue e eu tenho que pensar em dengue sempre e fazer o acompanhamento como um paciente suspeito de dengue. E o quadro de dengue ela vai de um quadro oligossintomático até quadros graves. Quadro oligossintomático é aquele quadro brando que muitas vezes passa despercebido, até como qualquer outra virose, como qualquer outro quadro viral. Mas em geral tem uma apresentação clássica, né? Porque não é só a febre, junto com aquelas apresentações que a gente vai pensar em dengue. Mas a febre é sempre a primeira manifestação. Ela geralmente é alta, 39, 40 graus, com início súbito, abrupto. E o paciente vai referir uma cefaleia, mas uma cefaleia mais retroorbitária. Quando o paciente principalmente mexe os olhos, ele vai referir uma dor, e uma dor tanto com o olho parado, mas que piora também com uma movimentação ocular. O paciente vai ficar dinâmico, vai ter mialgia, vai ter artralgia, né? E essa dor retroorbitária junto com uma cefaleia, mas uma cefaleia muitas vezes caracterizada pelo paciente como essa dor retroorbitária que é mais característica da dengue. O exantema, em metade dos pacientes, ele pode aparecer. Normalmente ele é máculo-papular, na forma de mácula, às vezes associado ou não a pápulas. E normalmente ocorre em face, tronco e membros. E normalmente não poupando plantas de pés e mãos. Pode ou não aparecer prurido e frequentemente ele aparece no desaparecimento da febre naquela fase de 3 a 6 dias depois do início da febre. Então, a hora que começa a defervescência, ele pode aparecer, mas ele pode aparecer desde o início até o final da fase febril, ele pode aparecer da forma de exantema. E depois, naquela fase de melhora, o que a gente tem às vezes é um retorno um pouco desse exantema um pouquinho mais leve e pode também ter uma descamação de pele já na fase de melhora do paciente. É um paciente que fica realmente com uma diminuição do seu apetite, fica com uma anorexia, pode ter náusea e vômito. E a diarreia, em até metade dos pacientes também, ela pode aparecer, mas é uma diarreia, diferente da gastroenterite, uma diarreia não volumosa e normalmente 3 a 4 evacuações por dia, diferente de um quadro diarreico agudo que realmente tem uma diarreia muito mais intensa, com um período de duração de número de evacuações muito maior durante o dia e em volume muitas vezes considerável. Entre o terceiro e quarto dia, como eu falei antes, no período de defervescência da febre, eu estou citando muitas vezes a defervescência da febre, por quê? Porque é o período mais crítico. A fase inicial é como qualquer fase de qualquer outra doença viral, mas o período, quando o paciente começa a defervescer, é onde a gente começa a ter as possibilidades de piora e que o paciente muitas vezes pode apresentar sinais de alerta. Então, o que a gente tem que observar no paciente? A questão dos vômitos, que muitas vezes aparecem vômitos importantes e frequentes, uma dor abdominal intensa e contínua, o fígado muitas vezes ele está um pouco aumentado, às vezes mais do que 2 centímetros do rebordo costal, e é um fígado mais doloroso na palpação. Pode ter um desconforto respiratório, sonolência ou irritabilidade por alteração do sistema nervoso central. O paciente pode ter uma temperatura mais baixa, né, pode até fazer hipotermia. Pode aparecer sangramento de mucosa, diminuição da sudorese e derrames cavitários, porque eu tenho esse extravasamento de líquido para o terceiro espaço. Então, como isso pode acontecer, foi definido no protocolo sinais de alerta para dengue, que vão traduzir essa piora clínica para eu poder atuar de uma forma de manejo, que eu tenha que hidratar bem esse paciente para eu diminuir o risco de mortalidade desse meu paciente. Então, quais são os sinais de alarme da dengue? Dor abdominal intensa e contínua, ou até dor à palpação do abdômen, muitas vezes simulando até um quadro de abdômen agudo ou até de apendicite. Vômitos persistentes é um sinal de alarme. Acumulação de líquidos em qualquer espaço, pode ser uma ascite, derrame pleural ou pericárdico, porque esse extravasamento de líquido ocorre para qualquer região do terceiro espaço e ele vai acumular realmente aonde ele tem espaço para estar, né, como cavidade abdominal ou até espaço pleural. Eu tenho como sinal de alarme sangramento de mucosa ou até outra hemorragia que possa aparecer. O paciente com letargia ou irritabilidade, ele também é um sinal de alarme porque eu tenho um comprometimento aí do sistema nervoso central. Hipotensão postural ou lipotímia, diminuição da diurese, uma hepatomegalia maior que 2 centímetros, então aumento do fígado com mais de 2 centímetros abaixo do rebordo costal direito,
Um aumento progressivo desse hematócrito também é um sinal de alarme. E uma queda abrupta de plaquetas ou desconforto respiratório, esse desconforto por alteração alveolar ou até mesmo pelo próprio derrame pleural, que pode realmente comprometer esse pulmão e causar um desconforto respiratório maior nesse paciente. O que sugere os sinais de alarme? Sugere realmente que eu estou tendo essa perda plasmática para terceiro estado e que eu posso evoluir nesse paciente para uma iminência de um choque. Se eu reconhecer isso precocemente, se eu valorizar e se eu tratar adequadamente, fazendo uma reposição de volume adequada, eu melhoro o prognóstico desse paciente e vou levar aquela taxa de mortalidade, se eu não tratar, de 20%, e tratando adequadamente eu levo essa taxa de mortalidade para menos de 1%. Então o sucesso do tratamento da dengue é o quê? É eu primeiro pensar em dengue e segundo, no meu suspeito eu vou acompanhando e a partir do momento que eu detecto sinais de alarme, eu poder tratar precocemente e com isso eu melhorar o quadro clínico desse paciente, passar esse período crítico de em torno de 3 dias, que é a fase realmente de piora, e com isso ele recuperar sua função hemodinâmica e ter um sucesso desse tratamento. O período desse extravasamento de choque ocorre de 24 a 48 horas, podendo se estender até umas 72 horas, e depois o paciente realmente ele tem uma melhora significativa e a gente só observa realmente as alterações hemodinâmicas que tende a se estabilizar depois desse quadro inicial de extravasamento para terceiro espaço. E aqui é o que o manual traz para que chame a atenção, que diferente do que ocorre com outras doenças que levam ao choque, no caso da dengue, antes de haver uma queda da PA, a gente muitas vezes tem o fenômeno que a gente chama de pinçamento, que é o estreitamento da pressão arterial sistólica em relação à pressão arterial diastólica. Que essa diferença da PAS com a PAD, ela em geral vai ser menor do que 20 milímetros de mercúrio. Então antes de eu ter um quadro de choque com hipotensão, eu tenho sim esse pinçamento da pressão arterial sistólica com a diastólica, uma diferença menor que 20 milímetros de mercúrio, e isso sim é um sinal precoce já de que o paciente possa evoluir para um choque da dengue. Quanto às alterações hemodinâmicas, eu vou avaliar alterações hemodinâmicas em relação a alguns parâmetros, e para isso eu vou caracterizar o paciente com uma circulação estável ou um choque compensado ou até mesmo um choque com hipotensão, e a partir daí eu tenho alterações nesse indivíduo que eu vou ter que pensar para eu poder avaliar se esse paciente está com algum déficit circulatório, se ele está com choque compensado ou até mesmo um choque com hipotensão. Quanto ao nível de consciência, se ele está realmente consciente, está lúcido, ele é um paciente que tem uma circulação estável a nível do sistema nervoso central, mas ele pode até ter um quadro inicial no choque compensado, onde ele se mantém lúcido, mas a partir do momento que ele está hipotenso, aí sim eu começo com agitação, agressividade ou até mesmo sonolência em relação ao paciente hipotenso. Quanto ao enchimento capilar, é um paciente que no início, com uma circulação estável, ele realmente tem um enchimento capilar rápido, periférico, e a partir de um choque compensado ele pode estar um pouco prolongado, e realmente na hipotensão a gente tem realmente uma pele pálida e realmente com enchimento capilar muito prolongado e às vezes até com manchas nessa pele. Quanto a extremidades, uma boa circulação ela mantém extremidades quentes e rosadas, já um choque compensado eu tenho uma dificuldade de circulação periférica e extremidades frias, assim como o paciente já hipotenso com choque, eu tenho extremidades frias e úmidas. O volume do pulso periférico ele é forte quando eu tenho um paciente estável, ele começa a ficar fraco e fibroso no caso de choque compensado, e realmente no choque com hipotensão ele é um pulso muito tênue, muito fino ou até mesmo ausente na periferia. O ritmo cardíaco ele é normal para a idade quando eu tenho uma circulação estável, passando a taquicardia e uma taquicardia intensa com bradicardia no choque tardio. A pressão arterial ela é normal para a idade, no choque compensado eu tenho uma pressão sistólica normal, mas a diastólica elevada, com diminuição da pressão de pulso e hipotensão postural, e a partir do choque com a hipotensão eu já tenho essa redução da pressão de pulso menor que 20 milímetros, evoluindo com uma hipotensão e às vezes até com uma hipotensão onde eu não consigo aferir
com o manguito. E o ritmo respiratório está normal para a idade. No choque compensado ele evolui com uma taquipneia. E no choque com hipotensão, paciente acidótico, com hipercapnia, com hiperpneia ou respiração até de Kussmaul. Das formas graves, a gente pode ter comprometimento de vários órgãos e sistemas, né? Coração, com insuficiência cardíaca, miocardite, os pulmões, é um pulmão de SARA, muitas vezes evoluindo com insuficiência respiratória aguda. Os rins, ele é menos comum, mas quando alterado, ele é um sinal de mau prognóstico. O fígado, eu posso ter um aumento dessa transaminase, e isso ocorre em torno de 50% dos pacientes. Pode ter uma evolução também para insuficiência hepática grave. E a nível do sistema nervoso central, eu posso ter um quadro de meningite, uma meningite viral, asséptica, mas evoluindo até com uma encefalite, ou síndrome de Reye, ou até um transtorno do sistema nervoso central periférico com uma poliradiculoneurite. Um dos últimos tópicos que a gente tem é para classificar esse paciente agora do ponto de vista prático, nesse manejo da dengue. Esse é o protocolo de classificação do Ministério da Saúde, não se assustem que ele está pequeno aqui, mas só para vocês terem o contexto do todo. Então ele quem já conhece esse fluxograma, ele é muito prático, mas ele traz o quê? O paciente suspeito, a partir daí ele vai diferenciar em dois grandes grupos, que é um grupo de manejo ambulatorial e um grupo ambulatorial no B aqui na dengue, ele é um ambulatorial às vezes com alguns recursos que a gente vai ver para frente, e depois manejo hospitalar, e no D realmente é o manejo de unidade de terapia intensiva. Ele parte de dois aspectos principais e a partir daí ele traz as condutas dentro desse protocolo. A gente vai ver agora detalhe por detalhe dessa classificação. Então eu tenho um paciente que tem uma febre com duração máxima de 7 dias, é um paciente suspeito junto com alguns sinais e sintomas como cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, exantema, prostração, mialgia ou artralgia. Esse paciente é um paciente suspeito, eu vou notificar todos os casos suspeitos e a partir daí eu tenho duas perguntas para responder. É um paciente que tem algum sinal de alarme dentro daqueles que a gente viu anteriormente? Ele tem uma dor abdominal intensa, ele tem vômito persistente, hipotensão, sangramento, hemorragia importante, sonolência, diminuição da diurese, hipotermia, queda de plaquetas ou desconforto respiratório? Se não, ele vai para cá. Da mesma forma, eu vou avaliar sinais de choque. Ele tem sinais de choque? Não. Então, ele vai ser classificado como A ou como B. A partir daí, se ele não tem sinal de alarme e não tem sinal de choque, esse paciente já tem que avaliar alguns aspectos. Ele tem algum sangramento de pele espontâneo? Ele tem prova do laço positivo, que é o simular realmente lesão vascular em um exame que eu vou fazer? Ele tem alguma condição especial ou algum risco social ou comorbidades? Essa é a avaliação para eu definir se ele é grupo A ou grupo B. Então lembrando, ele não tem sinal de alarme e ele não tem sinal de choque. Mas para a gente classificar em A e B, tem alguns aspectos que a gente tem que ver aqui para frente. Aqui só para a gente trazer os sinais de alarme que eu já discuti antes e os sinais de choque. Então, eu tenho que definir. Entre A e B, eu vou pesquisar sinais de sangramento de pele espontâneo, prova do laço, condição clínica especial, risco social ou comorbidades. O que é a prova do laço? A prova do laço a gente vai simular com um teste a possibilidade de ter uma vasculite e já ter lesão vascular e que isso vá predispor a um sinal de gravidade desse paciente ou num sinal de que tenha uma alteração já vascular que eu tenha que ter uma preocupação maior para esse paciente. Então eu vou verificar a pressão do paciente, a partir daí eu tenho a pressão sistólica e diastólica, né? Eu vou somar as duas e dividir por 2, ou seja, um paciente com uma PA 14 por 8, ele vai ter essa diferença, vou somar 14 por 8 dá 220, ele tem uma pressão média de 110. Eu vou insuflar o manguito a 110, e vou manter no adulto por 5 minutos o manguito insuflado no braço e na criança por 3 minutos, ou se começar a aparecer já micropetequias na parte distal do membro, eu já vou suspender o meu teste porque eu já tenho micropetequias ou equimoses. Mantenho 5 minutos, eu desinsuflo o manguito e vou no antebraço e vou desenhar um quadrado de 2,5 cm e a partir daí eu vou contar quantas petequias eu tenho dentro desse quadrado. Se eu tiver 20 ou mais petequias, eu tenho essa alteração
de microvasculatura no adulto, então eu vou considerar uma prova do laço positiva. E se eu tenho 10 ou mais petequias na criança, eu também vou considerar esse exame positivo na criança. Quem são os pacientes com condições clínicas especiais ou risco social ou comorbidades? Isso às vezes é repetitivo para muitas doenças, mas a gente tem que saber que crianças abaixo de 2 anos é um grupo de risco, né, um grupo de condição especial ou comorbidade, a gestante, o adulto acima de 65 anos, o hipertenso ou pacientes com doença cardiovascular grave, diabético, paciente com problema pulmonar sério ou DPOC, doenças hematológicas, renais, hepáticas, ácido pépticas ou autoimunes, são pacientes que eu tenho que me preocupar no caso do suspeito de dengue, e vai mudar a minha classificação desse paciente. Para esse paciente o hemograma ele é obrigatório e outros exames conforme a condição clínica do paciente exigir. Então, voltando ao fluxograma, eu vou definir se ele é A ou se ele é B. O grupo A é aquele paciente que não tem sangramento de pele espontânea, a prova do laço que eu fiz, conforme eu orientei antes, ela é negativa e não tem condição clínica especial ou risco social ou comorbidade. Esse paciente, sempre lembrando que o fluxograma ele traz aqui essa linha em vermelho aqui, que é no grupo A e B. Sempre que eu estou suspeito de dengue, enquanto ele está na minha unidade de saúde, eu estou oferecendo líquido para ele que ele mantenha sempre uma boa hidratação, que a gente vai ver que a quantidade de volume que a gente tem que dar para esse paciente por dia é uma quantidade realmente muito grande. Então eu vou fazer para esse paciente do grupo A um acompanhamento ambulatorial. O acompanhamento ambulatorial, eu posso lançar mão de um hemograma completo dependendo da minha suspeita ou da minha conduta médica, mas ele não é obrigatório. Porque é um paciente que não tem sinal de alerta, não tem sinal de choque e não teve na prova do laço positivo, não tem sinais de sangramento, ele não tem um critério para eu me preocupar, um critério maior para eu me preocupar nesse momento. Mas eu tenho sim que orientar ele quais são os sinais de alerta, quais são os sinais de choque, quais são os sinais que ele tem que se preocupar e tem que orientar um retorno imediato se tiver sinal de alerta, sinal de alarme ou a critério médico, conforme a sua patologia, uma descompensação da sua doença de base. Ele é suspeito, eu tenho que entregar o cartão de acompanhamento e eu tenho que reavaliar esse paciente, principalmente no 3º ou 6º dia da doença, porque, como a gente viu, é o período onde ele tem maior risco de complicação. Vou orientar ele a manter sempre uma boa hidratação oral, e a boa hidratação oral quer dizer o quê? 80 ml por quilo por dia de hidratação via oral, aonde 1/3 com solução oral salina e 2/3 com qualquer líquido caseiro. Isso dá em torno de um paciente de 70 quilos, dá 5,6 litros, tá, por dia, onde ele vai tomar praticamente 1,8 litro com solução salina oral e 2/3 disso com outros líquidos para eu manter realmente esse paciente bem hidratado, porque a hora que ele começa aquele extravasamento para 3º espaço, eu mantenho um bom volume, um bom débito cardíaco para esse paciente, diminuindo os riscos de morbidade desse paciente. E crianças, aí tem a fórmula específica que a gente vai sempre orientar, tá no protocolo, tá nessa recomendação de fluxograma. Orientamos repouso para esse paciente e o uso de medicações sintomáticas, lembrando a contraindicação para o uso de anti-inflamatório não esteroidal. Então o que a gente vai utilizar é dipirona ou paracetamol, se o paciente tiver náuseas e vômitos, antieméticos se necessários. Esse é o paciente do grupo A. No grupo B, a gente vai pedir sempre o hemograma. No grupo B, eu sempre vou fazer o hemograma, ele é mandatório para eu fazer para esses pacientes, e vou observar. E a partir daí, eu vou, dentro desse hemograma, observar o hematócrito. Se ele tiver acima de 10% do que é esperado para a idade, ou em mulheres acima de 44%, ou em homens acima de 50%, ele vem para essa conduta do grupo B, eu vou hidratar bem ele no meu local de saúde, pode ser por via oral, pode ser por hidratação IV, tá? Eu vou manter essa hidratação no paciente e vou fazer uma reavaliação em 4 horas. Se esse hematócrito está bom, ele está dentro do esperado para a idade desse paciente, eu vou manter ele para o grupo A e vai fazer o acompanhamento ambulatorial. Mas sempre enquanto A e B estão esperando algum exame ou coisa, eu estou mantendo essa hidratação na minha unidade de saúde. Chegou o hematócrito aumentado, aí sim eu vou manter esse paciente em leito de observação, vou fazer uma boa hidratação oral nesse paciente. Em qualquer unidade de saúde que eu tenha, eu vou ter disponível
líquidos para eu poder dar para esse paciente, ou dependendo da rotina do serviço, eu posso encaminhar para um serviço de referência até eu estabilizar esse paciente. E aí eu vou reavaliar em 4 horas, e aí eu vou fazer um novo hematócrito. E a partir daí, eu vou, se tiver um aumento do hematócrito, se eu não tiver aumento desse hematócrito, ou seja, o paciente está se mantendo, ou não tem sinal de alarme, ele volta para o grupo A. Se ele tem o hematócrito que está aumentando com o que eu estou ofertando de líquido, eu repetir esse hematócrito, ele está em ascensão, ele está ficando mais concentrado, isso quer dizer que o que eu estou repondo não é suficiente e ele está concentrando ainda mais. Então, com isso, eu vou fazer o quê? Eu vou seguir uma conduta do grupo C, que é realmente partir para uma hidratação venosa mais intensiva e ficar pelo menos 48 horas hospitalizado até eu estabilizar esse paciente. Lembrando que o retorno para esse paciente, quando vai para o grupo A, realmente ele tem que ser um retorno em acompanhamento até 48 horas de cessação da febre. Eu vou ter que acompanhar ele, se eu mandar para casa, diariamente, para eu poder ter o segmento desse paciente. Por quê? Porque realmente a piora pode ser rápida nos casos de dengue por esse extravasamento para terceiro espaço. Retornando para o slide geral, lembrando, eu tenho um paciente suspeito e lá no início eu sempre avalio os sinais de alarme e sinais de choque. A gente viu agora o grupo A e grupo B, que são pacientes que não tinham sinais de alarme ou não tinham sinais de choque. Agora a gente vai ver o grupo C e grupo D, onde o grupo C é um paciente que tem sinal de alarme e o grupo D, que é paciente de unidade de terapia intensiva, já é um paciente com sinal de choque. No grupo C, eu tenho um paciente que tem um sinal de alarme e eu tenho que aí, a partir de agora, hospitalizar esse paciente, manter por um período mínimo de 48 horas, fazer, além de um hemograma completo, eu vou fazer a análise de proteínas totais e albumina, porque tem uma tendência dessa albumina também para terceiro espaço. Ele até fala em tipagem sanguínea como obrigatória e outros exames para eu avaliar o contexto desse paciente, que é uma gasometria, função hepática, função renal, eletrólitos, raio-x de tórax para eu avaliar derrame pleural ou comprometimento de parênquima, e ultrassonografia abdominal ele fala para a gente verificar a presença de ascite, caracterizando esse extravasamento de líquido para terceiro espaço. E, da mesma forma, nesse paciente eu vou fazer exame específico para identificação desse paciente, dependendo do tempo, que aqui se for mais de 6 dias é a sorologia, se for menos de 6 dias, em torno de 5 dias, a gente faz até o teste rápido para dengue ou NS1, que pode ser rápido, pode ser por meio laboratorial, o que tiver disponível. Então, o grupo C, a gente tem esse acompanhamento em leito de observação, e a partir daí uma hidratação IV imediata de 20 ml por quilo por hora, com soro fisiológico ou Ringer lactato. E isso eu mantenho por 2 horas e reavalio em 2 horas. Ele tem sinal de alarme, eu faço essa hidratação vigorosa e com isso eu vou reavaliá-lo. E aí depois, se ele teve uma melhora clínica laboratorial, sinais vitais, eu mantenho a fase de manutenção, que aí é 25 ml por quilo em 6 horas, depois em 8 horas, e aí eu vou reavaliando esse paciente. Se ele não tiver melhora, ele vai para o grupo D, aí sim para a terapia intensiva e o manejo intensivo desse caso, como classificação de grupo D, se ele não estabilizou com essa medida inicial de uma reposição vigorosa de líquido em 2 horas e eu reavaliei esse paciente. Quando que eu vou dar alta para esse paciente? Quando ele se mantiver estável hemodinamicamente por 48 horas, quando ele tiver afebril por 48 horas, porque a gente viu que a piora é na defervescência e depois se mantém depois dessa defervescência por até 2 dias. Quando eu tenho uma melhora visível desse quadro clínico, ele tem hematócrito estável e uma plaqueta já se elevando acima de 50 mil e eu não tenho nenhum comprometimento respiratório. Ele vai de alta, vai com cartão preenchido e vai continuar observando na sua unidade de saúde, fazendo esse acompanhamento para qualquer outro sinal de piora ele ter que retornar na instituição. E o grupo D, aí sim é um grupo de terapia intensiva, não vou me ater a detalhes aqui, mas a gente vai fazendo uma hidratação vigorosa e vai, em último caso, ter que repor até com colóide ou outros expansores plasmáticos, e aí a gente avalia dentro de uma unidade de terapia intensiva o que a gente precisa de manejo para que a gente possa estabilizar esse paciente e tirar ele dessa fase de piora inicial que ele teve.
Aqui, quanto às coletas, o que vai determinar para mim o tipo de exame vai depender do meu tempo do início dos sintomas, aonde se esse tempo é menor ou igual a 5 dias, a gente prefere metodologias onde a gente viu lá no início, tem o pico da viremia, então são metodologias onde eu vou pesquisar o antígeno viral, e aí para isso a gente tem disponível o antígeno NS1, que se ele vier positivo já me confirma, se ele vier negativo, ele não exclui, porque muitas vezes eu posso ter uma viremia baixa e não positivar esse exame. Então, ele sendo positivo eu confirmo, se ele é negativo eu tenho a suspeita, eu tenho que partir para o método sorológico após o 6º dia da doença, posso continuar pensando, claro que eu sempre penso com outros diagnósticos diferenciais, mas eu vou fazer a sorologia, se a sorologia IgM vier positiva, eu vou pensar esse caso como positivo, vou finalizar como caso confirmado, e se a sorologia vier negativa nessa sorologia coletada depois do 6º dia, eu vou descartar. Se eu não tiver amostra, eu vou ter que determinar o vínculo epidemiológico, se não tiver vínculo eu descarto, se tiver vínculo eu confirmo esse caso. No nosso site da DIV, eu tenho disponível lá o protocolo do estado de regime da dengue, lá vai ter as atribuições da atenção primária, secundária e terciária. Acho importante que os senhores leiam, porque aqui traz todo o fluxo do que deve ser feito em cada atenção específica, tanto primária quanto secundária, quanto terciária, e os encaminhamentos a serem feitos. Isso tudo é retirado do manual do Ministério, mas tem disponível também no site da DIV. Então, para a investigação, se o caso é suspeito, eu vou preencher a ficha de notificação individual. Essa é a ficha que vocês já devem conhecer, né, onde ela traz a ficha específica da dengue com seus critérios específicos. E aqui é o cartão de acompanhamento do paciente com suspeita de dengue, também está disponível todo nesse protocolo, disponível no nosso site, na DIV, www.div.sc.gov.br. Preencho a ficha de notificação individual, adiciono as informações já colhidas e faço a investigação desse paciente, depois eu faço o desfecho dessa ficha conforme os resultados laboratoriais obtidos. A partir daí, se eu sou a ponta, eu encaminho para a Vigilância Epidemiológica Municipal e tudo isso depois vai chegar para nosso segmento de investigação a nível de Estado e Ministério da Saúde. Aqui só para lembrar da investigação, que quando eu tenho os sintomas, eu tenho que lembrar que até 14 dias antes, esse paciente pode ter sido picado até o início dos seus sintomas. Ele tem um período de viremia onde novas picadas do Aedes aegypti ele pode ser uma fonte de infecção para novos mosquitos e a partir daí eu tenho uma infestação naquela região. Então sempre que eu for fazer investigação eu só tenho que me preocupar sempre com o período de incubação e com o período de viremia desse paciente e vou lançar mão de ações aí estratégicas dentro do município para eu poder erradicar a doença, combater vetor e poder minimizar o impacto de uma doença que nós temos um foco crescente dentro do estado e casos também esperados agora para o próximo ano, como a gente tem foco, como a gente tem locais de infestação, a gente espera também que possa ter casos para os próximos meses. Aqui são os materiais de apoio que a gente tem, então a gente tem o fluxograma e os manuais do Ministério. O último manual de manejo clínico é o 2013, né, tem um manual específico de enfermagem e o nosso site da DIV como fonte de apoio, que é o www.div.sc.gov.br. Tem também o aplicativo do UnaSUS, que é a Universidade do SUS, que na verdade é uma maneira de um curso que a gente pode fazer de EAD, de ensino à distância. Nas 2 últimas semanas ele não estava disponível, não sei se o Ministério já voltou a disponibilizar no site a inscrição para esse curso, que na verdade não é inscrição, só se cadastra lá ele já libera, mas tem essa possibilidade do UnaSUS. Aqui é o nosso protocolo que eu falei que está no site, que é o nosso protocolo de manejo de condutas dentro do estado, com todo o plano de manejo clínico e também o plano de contingência para o enfrentamento da dengue no estado, ele está lá disponível no site. E só para finalizar, eu trouxe para vocês um quadro de diagnóstico diferencial, porque além da dengue a gente tem outras realidades no Brasil circulando, o sarampo no Nordeste, a possibilidade de Zika vírus, que está circulante também, e chikungunya, principalmente na região Nordeste, descendo talvez um pouco, até porque a transmissão chikungunya também é por albopictus.
Então a gente tem essa possibilidade. Lembrando que a principal característica da dengue, então essa febre, essa dor retroorbitária com uma presença de mialgia, podendo ou não aparecer um exantema. Já o chikungunya, o mais característico, além desse quadro febril, podendo ter mialgia, é a artralgia. A artralgia ela é característica, duradoura, de forte intensidade, que vai se apresentar no quadro agudo, assim como também podendo ter um quadro a médio e longo prazo também dessa artralgia. E o Zika vírus, aí sim o mais comum realmente é um edema periférico, né, mas um quadro febril também. E o exantema um pouco mais presente do que nos outros casos, mas também a hiperemia conjuntival como sendo característica. Então, hiperemia conjuntival, edema de extremidades ou de membros e um quadro febril, a gente pensa mais em Zika vírus. E lembrando que o sarampo, a gente teve uma circulação no Nordeste, então a gente sempre tem que lembrar no quadro febril com alteração de conjuntiva também, com exantema e com essa recirculação que teve, a gente também tem que pensar no nosso diagnóstico diferencial. Eram essas informações para hoje a respeito do manejo clínico da dengue. A gente está sempre à disposição. Esse é o e-mail do nosso setor de controle dentro da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. E eu gostaria de agradecer a todos que participaram e agradecer a equipe da Gerência de Zoonoses, da GESOU lá do Estado, da DIV, que também auxiliou nessa apresentação. Muito obrigado. Bom, o Dr. Pedrinho tinha deixado a pergunta relacionada a onde se encontra lixo que pode se achar o mosquito, né? Se é em qualquer tipo de lixo que você pode encontrar as larvas, né, do mosquito. Todo local escuro, né, que tem ali, eu posso ter a presença de mosquitos, mas a replicação dele ele se dá principalmente em meios com água limpa, onde ele vai se aloja ali, coloca os ovos, e a partir daí, quando essa larva eclode, ela prolifera o mosquito. Mas mosquito a gente tem a presença em toda a região peridomiciliar ou região urbana, a gente tem a presença de mosquitos durante o dia e noite, né? Mas a característica do Aedes aegypti realmente é essa característica mais diurna, mas em qualquer local a gente pode ter a presença. Dr. Pedrinho também tinha citado aí a questão de por que não é feita uma lei, né, que multe os lugares onde se encontra lixo, né? Fica o lixo ali disposto para acumular água, muitos municípios já têm essa lei, na verdade. O que cabe agora às pessoas é sempre denunciar a vigilância do município, né, para que ele possa avaliar essa questão de presença ou não de lixos, mas muitos municípios têm realmente uma legislação a favor da limpeza principalmente de terrenos baldios, né, mas aí é uma questão realmente do município. Isso, Florianópolis ali havia comentado que já existe essa lei que multa, né, os pontos estratégicos. Ponte Alta está perguntando quando vai ocorrer a capacitação para os agentes de endemias para digitalização dos formulários nos municípios, se você sabe dizer essa resposta. Não, aí eu acho que é só entrar em contato com o pessoal da técnica lá da diretoria que vai poder esclarecer para vocês aí se já está prevista essa capacitação, mas é com o pessoal técnico lá da gerência. Uhum. Ela pode mandar um e-mail também para dengue@saúde que vai lá, elas podem responder tirar essa dúvida. Então, pessoal, ali Nova Itaberaba está perguntando se existe alguma lei estadual sobre limpeza de terrenos. E aí Botuverá complementa ali dizendo se existe uma orientação com relação aos ferro-velhos e oficinas de terrenos baldios. São os principais focos, né, que quando faz a investida no local, eles são pesquisados, né, mas toda essa parte aí está relacionada, já está capacitado todas as vigilâncias do município e o Estado, claro, está como base. E a orientação que tem também, que estou vendo aqui, que lá da SES colocaram, é que precisa fazer o contato com os supervisores das GERSAS para poder ver a questão da capacitação. Tá? E segundo também a SES, já existe lei para pontos estratégicos também. Uhum. Legal a gente estar compartilhando essas informações, né? Porque quanto mais informação, melhor munido, né? Mais munido de informações, melhor a gente vai estar atuando. Aí a dengue é algo que está preocupando bastante. Não sei, Rafael, se essa questão agora, essa chuva toda, essa quantidade de água acumulada, esse calor que também vem logo na sequência, é um fator de risco, né? Sempre é um fator de risco, por isso que a incidência é maior nos meses quentes, realmente, porque tem sempre um volume maior de chuva, com o calor, é tudo meio propício para a proliferação de mosquitos. Então a gente tem que estar, todos nós atuantes, né, não só
na parte clínica, mas principalmente na prevenção e essas medidas estratégicas de locais, porque o número de focos realmente no estado aumentou e a gente tem essa preocupação de que a gente tenha que minimizar o foco do mosquito. Minimizando o foco do mosquito, a gente consegue minimizar a doença também. É difícil, é uma ação de difícil controle, mas todos juntos a gente tem que tentar combater ao máximo esses focos para aí sim coibir, diminuir o número da doença, a incidência da doença.